Você tem o costume de ler livros ouvindo música? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bona e bem-vindos ao canal Boxful. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas indicações para vocês de livros que são relacionados à música. É óbvio que existem muitas opções de livros aí dedicados tanto a artistas quanto à história da música em si. Mas eu vou trazer algumas edições recentes e mais um livro bônus aqui para vocês. Para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, do que eu venho lendo e principalmente para poder se aprofundar mais na história de um artista ou no momento principal da história voltada à música. Mas antes, não deixe de seguir o canal, dá um joinha nesse vídeo e se você quiser, escreva um comentário aqui me dizendo qual o livro que você costuma ler aí relacionado à música, que tipo de leitura você gosta de fazer. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é do Luiz Felipe Carneiro, lá do canal Alta Fidelidade. Pois é, ele é um jornalista e ele já escreveu livros como 50 maiores shows do mundo ou 50 maiores shows do Brasil. E aqui eu tenho comigo na coleção esse livro aqui, que é o Rock in Rio, a História. É uma edição que foi lançada em 2022, né, uma reedição na verdade. A primeira edição foi lançada em 2011 e aí em 2022, com algumas atualizações de história, pesquisas mais rebuscadas, a editora Globo lançou essa segunda edição aqui. E é incrível porque contém os bastidores, os segredos, shows e loucuras que marcaram, né, o maior festival do mundo. Então nesse livro aqui, o Luiz Felipe Carneiro ele traz um olhar bem profundo, tanto de fã, quanto para quem viu a história de perto, quanto quem estava ali vivenciando aquele momento. Naquela época, em 1985, no primeiro Rock in Rio, foi uma dificuldade tremenda, né, para o Medina, Roberto Medina, conseguir autorização não só de espaço, como também autorização dos artistas, né, para poder divulgar e principalmente ter artistas que confiassem no trabalho dele e que confiassem no Brasil para fazer um festival incrível, né? Na época, inclusive, eles falavam que era um segundo Woodstock, porque, de fato, você trazia emoções para quem nunca tinha visto um artista internacional de perto, você trazia emoções de ouvir aquela música que você mais gostava e, principalmente, você trazia para o artista uma emoção de um público repleto de pessoas que estavam ali cantando sua música, que estavam ali vibrando, né, a cada timbre, a cada acorde da guitarra. Através desse livro aqui você consegue perceber também que o Brasil ele sempre teve uma certa separação entre as bandas internacionais com as bandas nacionais, né? Hoje em dia é um pouco mais tranquilo, hoje em dia isso é mais simples, porém lá na primeira edição, na segunda edição do Rock in Rio, em 85 e 91 respectivamente, tiveram muitos problemas, né, entre as bandas nacionais e internacionais. Só para mostrar para vocês rapidinho aqui uma imagem, né, que tem no livro, que é do Ney Matogrosso, o primeiro artista a se apresentar no Rock in Rio, e a estrutura de palco que tinha, né, no Rio de Janeiro naquela época. Mas eu não vou dar muito spoiler do livro, porque vale muito a pena você ver os perrengues que cada artista passou, ou então as exigências, né, que cada artista pediu para o Amin Kader, que era o responsável pelos camarins dos artistas. Então é um livro muito gostoso de ler, você vai ter uma leitura bem tranquila, você vai passar por vários relatos históricos, né, de pessoas que fizeram parte realmente do Rock in Rio até a penúltima edição. Então vale a pena, sem dúvida, trazer aí para sua coleção, ter seu livro de cabeceira, esse aqui que é o Rock in Rio, a História, do Luiz Felipe Carneiro. Ele está disponível pela Globo Livros, tá? Então vale a pena. Seguindo o conceito de livros nacionais, né, voltadas à música, a gente tem aqui também Som Livre, né, uma biografia do ouvido brasileiro pelo Hugo Sukman. Ele é um livro de 2024 e aqui conta a história e os bastidores da gravadora, única gravadora 100% nacional, que é a Som Livre. Ela ficou responsável por ser popular, né, nas trilhas de novela e trilhas da Rede Globo, e principalmente trazer aí um âmbito bem variado de artistas para o ouvido brasileiro, né, em todas as lojas. Então, no catálogo da Som Livre teve artistas como Djavan, Rita Lee, a Xuxa, Maria Gadu, Cazuza. Então vários artistas importantes passaram pelo catálogo da Som Livre
e ela teve que se adaptar com o tempo, né? As trilhas de novela já não vendem mais como antes, inclusive nem tem mais trilhas de novela em formato físico, só em alguns casos especiais, infelizmente. Mas aqui ele conta realmente os bastidores de como a Som Livre conseguiu convencer as gravadoras internacionais a cederem suas faixas para as trilhas de novela, e principalmente trazer um movimento muito grande do que a trilha estava sendo passada na televisão para a casa do consumidor, né? Então a Som Livre durante muito tempo ela ditou regra. Tudo que você queria ouvir nas rádios ou aquilo que você queria ter de acesso à música passava principalmente pelas mãos da Som Livre. E o Hugo ele foi bem conciso, ele é uma leitura bem tranquila também, bem fácil, e tem relatos aqui pungentes. Hoje ela é principalmente voltada ao catálogo sertanejo e ela está presente até hoje como uma das gravadoras mais ouvidas do Brasil e pôde inclusive exportar artistas aí brasileiros para fora. Então, se você quer conhecer um pouco mais da história da Som Livre, quer conhecer um pouco mais dos bastidores das trilhas de novela, não pode deixar de ler esse livro aqui do Hugo Sukman, lançado em 2024, está disponível ainda para compras em lojas online e também é da Globo Livros, então Som Livre. Ninguém melhor para contar a história dos Beatles e como as músicas foram escritas do que o próprio Paul McCartney. Pois é, nesse livro aqui lançado pelas Belas Letras, é uma edição compacta, né, do livro As Letras. A versão original lançada em 2021 vinha com 2 livros, né, mais completos, com imagens. E aí as Belas Letras lançaram uma edição aqui mais compacta, né, desse livro aqui, porém com todas as informações, com tudo que você precisa saber. E a cada página o Paul ele relata, né, os bastidores e principalmente como foi o processo, né, de composição da música, dos grandes sucessos dos Beatles e da carreira solo dele. Então aqui, por exemplo, traz imagens, né, separadas por ordem alfabética. Então eu abri aqui, por exemplo, na letra M. Então ele conta a história de como foi escrita a música Magical Mystery Tour, que dá o nome ao álbum de 1967 e também ao filme, né, dos Beatles, né? Então ele conta relatos do que ele vivia naquela época, como era compor com John Lennon e principalmente aquilo que trazia mais as suas características para a música e aquilo que o John Lennon trazia mais. Porque tem muita música que vinha da ideia do Paul McCartney e o John Lennon completava ou levava o nome, e vice-versa. Então, nesse livro aqui, ele está reunindo principalmente as músicas que partiram, né, do coração, da mente do Paul McCartney nesses 60 anos de carreira. E é incrível, porque aqui, como diz no resumo, ele apresenta uma visão caleidoscópica e sem precedentes do processo criativo de um dos maiores compositores de todos os tempos. Pois é, se você é fã dos Beatles e se você quer aprender um pouco mais da história da banda e também da carreira solo do Paul, nada melhor do que ler as próprias palavras dele, ou seja, as letras. Todo mundo sabe a importância que a capa de um álbum tem para contar uma história ou para apresentar um conceito, né, de um disco, aquilo que o artista queria passar para o seu público, vinculado às músicas contidas nele. Pensando nisso, o Mike Evans escreveu e contou a história aqui do vinil, a arte de fazer discos. Pois é, olha só que livro lindo, ele é um livro de capa dura, né? E ele tem esse detalhe aqui, ó, que representa realmente um disco de vinil. Então aqui nesse livro ele conta a história dos artistas, as gravadoras e as capas. Ou seja, em cada década ele vai mostrando o que foi de importante, aquilo que influenciou a década seguinte, ou um artista seguinte, e aquilo que foi baseado, né, a história, onde que o artista ou o fotógrafo se inspirou para fazer uma capa. Então ele atravessa aí várias décadas, por exemplo aqui nos anos 60, a capa do Frank Sinatra. Então ele conta o relato de como surgiu a ideia, de como era o processo de gravação daquela época e qual foi o impacto desse disco e principalmente da capa, da arte desse disco, teve, né, em sua respectiva geração. Então ele passa por diversas gravadoras, também ele conta a história também de jukebox, histórias de estilos de músicas que foram surgindo principalmente, e ele traz um relato aqui, né, do que se baseava um álbum. Então ele apresenta uma celebração visual, né, da história do vinil e o triunfal renascimento, né,
Então, desde os discos de 78 rotações, 45 rotações, passando aí pela queda do vinil, né, nos anos 90, e agora o ressurgimento na década de 2010, 2020. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como era o processo das capas, os tipos variados de capas, como por exemplo capas duplas, né, igual ele mostra aqui no livro, você não pode deixar de ler esse livro aqui, porque o Mike Evans ele reúne e narra em detalhes cada evento que influenciou a trajetória do disco, né? Então, você vai aprender um pouco mais da história da música, você vai entender o processo de gravação e vai entender principalmente o como que essa capa influenciava o dia a dia, né? Eu acredito que nesse livro aqui você vai ter uma inspiração muito grande de como era o processo. E também vale a pena para você conhecer alguma capa, algum disco diferente, né? Então a Publifolha lançou, ainda está disponível nas plataformas, né, online de compra ou nas melhores livrarias, Vinil, a arte de fazer discos, do Mike Evans. Super recomendo. E por último, e não menos importante, eu estou trazendo aqui um livro que pessoalmente eu nunca tinha visto, eu só tinha ouvido falar, mas o meu amigo Márcio Duarte, ele tinha esse livro, ele comprou diretamente das mãos do autor, lá em 1994, 95, quando esse livro foi publicado. Naquela época não existia, né, acesso a tantas informações assim como tem hoje em dia com a internet. Naquela época você tinha que realmente buscar informações em livros, bibliotecas, recortes de jornais, indicação de amigos. Então, para você poder conhecer uma banda, para você poder conhecer que música que estava tocando na rádio, era um perrengue um pouco complicado. Pensando nisso, o Leonardo Nahon, ele criou essa enciclopédia do rock progressivo, desde os seus primórdios até 1994, tá? Então eu vou fazer aqui um unboxing para vocês, mas é interessante porque é um livro fora de publicação, acredito que é bem difícil você encontrar por aí, talvez em sebos, mas o Márcio, ele é um extremo conhecedor de música, ele trabalhou em lojas de discos, inclusive o Márcio Duarte, ele tem um projeto, vou deixar aqui nos comentários aqui o link do Spotify. Ele tem um projeto de uma banda de rock chamado Stalemate, e é um projeto incrível, com músicas maravilhosas aí. Quem gosta de um bom rock and roll, né, clique aí no link abaixo e confira o som que o Márcio vem criando. E aí ele me emprestou esse livro aqui para mostrar para vocês e para ler também, né? E é interessante como a tipografia, né, dos anos 90 ela vinha disponível, né? Então eu vou mostrar para você aqui algumas páginas, mas ele trazia principalmente curiosidades do rock progressivo, bandas para se conhecerem, discos, né, que eles recomendavam. Tem muito disco nacional aqui, como o da Casa das Máquinas, por exemplo. Para quem tem esse livro aqui, né, que é um livro raríssimo, vale super a pena se aprofundar novamente, até porque hoje com a internet fica muito mais fácil você encontrar músicas e discos que o Leonardo está recomendando aqui. E é impressionante como que ele fez um trabalho minucioso para poder trazer o máximo de informações e para você realmente se apaixonar pelo rock progressivo. Então vou passar algumas páginas aqui para vocês conhecerem e entenderem mais desse livro aqui, que é um bônus, não está disponível, acredito eu, em lugar nenhum, mas acredito que você possa encontrar aí em sebos, ou quem sabe se você entrar em contato com o Leonardo, ele não te envia uma cópia, né? Mas eu agradeço demais e vai ser minha próxima leitura, com certeza. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje com as dicas de livros. E deixe aqui nos comentários quais livros você já leu relacionado à música e quais você pretende ainda ler. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, é muito importante para nós. E compartilhe com os amigos. E a gente se vê logo mais. Um abraço e bom fim de semana.